Três inteligências artificiais que vão mudar a forma que a gente lida com o nosso dinheiro. Inclusive vão moldar o futuro do mercado financeiro, principalmente para você, pessoa física, pequeno investidor que quer construir a sua liberdade financeira. Essas três ferramentas vou tentar sair um pouco do óbvio, principalmente no que diz respeito ao que elas podem fazer. Elas provavelmente vão mudar a forma com que a gente se relaciona, não só fisicamente, mas também na parte da máquina, dentro da internet, todas as tarefas que elas podem fazer, não só dentro do mercado financeiro, dentro da construção da carteira de investimento de cada um de vocês, mas também na vida pessoal. Então eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai estar saindo usando pelo menos uma delas aqui para auxiliar aí nas tarefas. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, sou Thiago Armentano, analista de valores imobiliários, e trago sempre conteúdos voltados para moeda forte, para construir um portfólio, uma carteira de investimentos em moeda forte para você se proteger das instabilidades, principalmente jurídicas do nosso país, fugir de inflação, fugir de moeda fraca, fugir de vários aspectos e conseguir de fato construir um patrimônio relevante para a vida de vocês e construir a liberdade financeira sem depender, principalmente do INSS. Inclusive a gente viu fraude esses dias aí, mal BO do cacete. Sempre falo para vocês aqui, não dá para depender de uma instituição que depende de decisões políticas. Tá? Então é importante que vocês acompanhem aqui no canal. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve. Se você ainda não está inscrito, você é maluco, tá? Já deixa o like também, mostra que esse conteúdo é relevante para o YouTube e ele mandar para mais gente. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre inteligências artificiais que têm o poder de mudar a forma como a gente monta nosso portfólio. Muitas dessas inteligências artificiais podem fazer coisas por nós, mas é importante que vocês saibam o que fazer para não fazer besteira. Porque apesar das ferramentas serem muito boas e elas trazerem soluções muito pertinentes, se nós não soubermos o que fazer, provavelmente tomaremos decisões erradas, tá? Começando pela primeira inteligência artificial, que é um agente de inteligência artificial. Ele é como se fosse um funcionário, ele vai fazendo várias tarefas, vou mostrar inclusive na prática o que eu pedi para ela fazer aqui, você vai ver o quanto é surpreendente, que é a inteligência artificial Manus, muito falado ultimamente, por conta de algumas aplicabilidades. Ela faz site, ela faz dashboard, ela faz um relatório completo, ela compra até passagem, ela procura a passagem mais barata na internet e consegue comprar se você fizer as atualizações necessárias e colocar os dados certos lá. Então realmente veio para mostrar algo pra gente. Pô, será que eu tenho que ficar parado no tempo ou devo olhar um pouquinho para esse negócio? Devemos olhar sim, principalmente para quem faz uma análise qualitativa. As inteligências artificiais elas conseguem trazer os diferenciais competitivos da empresa, conseguem olhar para o histórico e falar assim, pô, essa empresa tem um histórico bacana de crescimento de receita, crescimento de lucro, o que está acontecendo com os últimos resultados, todas essas coisas que a gente tinha tanta dificuldade para ter acesso, ou então a gente tinha que chegar à conclusão sozinho, a inteligência artificial consegue mostrar para a gente. Vou começar com a Manus aqui com vocês, para a gente entender como que ela trabalha. Ó. Vou fazer só uma breve explicação para a gente não perder muito tempo com coisa que você tem que testar aí, tá? Vamos lá. O que eu pedi? Quero que você me atualize os últimos dados de 2024, que é o ano completo de 2024, e faça um dashboard. E aí eu subi um relatório que eu mesmo construí, um relatório sobre a Alphabet, que é a controladora do Google, do YouTube. E aí, o que a Manus faz? Ele faz um checklist e vai acompanhando, vai checando nos sites, vai entendendo o que está escrito dentro do documento, ele lê o PDF, ela vai fazendo tudo aquilo para a gente, até no final do dia ela construir um site para a gente. E aí eu pedi para ela fazer o dashboard com base nos tópicos do relatório e ela fez tudo para mim. Com poucos comandos, pessoal. Eu nem fiz um prompt muito rebuscado, não. Pedi, claro, para ela olhar ali transformar, olhar ali todo o documento, fazer tudo certinho e depois transformar num site. E ela faz isso no seu próprio domínio. E tá aqui, ó, dashboard da Alphabet, que ela mesmo criou. O que isso mostra pra gente? Que essa parte de tecnológica, que antes era mais voltada para um desenvolvedor, para um cara de design gráfico,
Hoje qualquer pessoa consegue fazer. Mas já vou trazer uma aplicabilidade maior para sua vida, tá? Mas eu tô só tentando mostrar um pouquinho aqui para vocês o que dá para fazer, ó. E aí, ó, visão geral da Alpha de receita por segmento. Aqui, as receitas por segmento, parte de YouTube, parte de cloud, ela faz, resultado operacional, as métricas de monetização, custos, despesas, investimentos, IA e P&D. Tudo isso ela trouxe, claro que eu escrevi o relatório, tá dentro do relatório e ela pegou e criou um dashboard. Assim, a gente clicar aqui em cima, ela faz um relatório completo também, ó, com base naquilo que eu trouxe também, né, as últimas atualizações, as métricas de monetização, os custos de aquisição de tráfego que a Alphabet faz, né, que ela, quanto custa para poder funcionar, pesquisa e desenvolvimento, resultado operacional, área de atuação, ó, Google Service, Google Cloud, Otherbat, poder da inteligência artificial e uma pequena conclusão. Só aqui deu para ver o que essa ferramenta com poucos comandos ela é capaz de fazer. Se você pedir para ela, faça um apanhado geral da empresa Apple, ela vai conseguir fazer um apanhado geral. Traga os principais diferenciais competitivos. Faça uma matriz SWOT. Quero saber as fortalezas, as fraquezas, quero saber os pontos fortes, os pontos fracos. A Manus ela vai fazer isso pra gente. E claro que ela vai além do que de uma simples resposta de uma LLM. Ela realmente consegue executar uma tarefa, ela consegue criar um dashboard, criar um relatório e trazer isso pronto. Dá para você criar área de membro, fazer curso. Então hoje esses cursos mais geralzões que a gente vê por aí faz muito sentido mais comprar, né? Faz mais sentido você se conectar com alguém que você gosta, a forma de ensinar, e você ter um relacionamento com esse produtor de conteúdo, porque o conhecimento como um todo ele vai estar disperso aí na internet, e as inteligências artificiais elas vão por si só entregar esse tipo de conteúdo, tá? Então a Manus é uma inteligência artificial, um agente que vai aplicar várias coisas para nós, vai fazer, executar várias tarefas para nós que antes demorava muito para a gente fazer, onde antes a gente precisava de um funcionário para fazer e ela vai fazer. Trabalha com marketing, quer criar uma agência de marketing, dá para você criar vários agentes que vão executando tarefas e eles vão fazendo as coisas para a gente ao mesmo tempo. Então, por si só, eu mostrei um dashboard aqui que a gente criou aqui para poder mostrar os resultados da Alphabet, mas dá para fazer um monte de coisa. Isso aqui é só um exemplo, tá? Então a Manus é um agente muito bacana, tá? Bom, segundo inteligência artificial que eu acho muito interessante, ela se chama Claude. Claude, Claude. O Claude, ele é muito parecido com o ChatGPT, só que ele tem algumas características mais próprias. Ele consegue ter uma quantidade maior de tokens que você insere nele e ele te dá uma saída maior. Por exemplo, você quer construir um roteiro para um vídeo de YouTube com 2.000 palavras, que dá mais ou menos uns 14, 15 minutos. Ele constrói o roteiro inteiro porque ele consegue ter uma quantidade de tokens de saída bem grande. O ChatGPT ele tem uma limitação com relação a isso. Outra coisa legal lá dentro do Cloud é a parte de projetos. E o que entra aqui essa parte de projetos? Lá na parte de projetos você consegue colocar várias informações. Você consegue colocar o prompt que você quer, você consegue colocar vários, por exemplo, roteiros de YouTube, vídeos de YouTube de um determinado influencer que você gosta. Você pode, por exemplo, pegar todos os meus roteiros aqui do YouTube, pegar todos os meus vídeos, transformar ali, pegar a parte de script que o próprio YouTube gera, copiar e deixar e colocar tudo dentro lá de projeto do Claude e começar a conversar comigo, tá? E aí o que isso significa? Que hoje os maiores investidores, vídeos, entrevistas, podcasts, a gente consegue colocar dentro da inteligência artificial e ela consegue extrair coisas pra gente, você consegue conversar como se fosse um cérebro de uma pessoa que você acompanha e consegue tirar as melhores conclusões e aprender com isso. Tá? E aí você consegue entender a metodologia dele. Por exemplo, se você pegar todos os meus vídeos de YouTube aqui, você vai entender mais ou menos a metodologia que eu utilizo para investir e para ensinar vocês a investir. Tá? Um canal mais focado em ativos globais, alguns ativos geradores de renda, foco bastante em ETFs, principalmente para quem está começando. E como estruturar a carteira. Tem vídeo, por exemplo, exclusivo ensinando como estruturar a carteira. Quanto você tem que ter de renda fixa, quanto tem de renda variável, quanto tem ações, quanto tem REITs.
Então, imagina você colocar isso dentro de uma inteligência artificial e ela te trazer os outputs, as saídas explicadas ali, fazendo um resumão, trocar uma ideia mesmo ali, pô, como se você estivesse falando comigo e eu te trazendo todo a minha metodologia, e não só eu, mas você pode fazer isso com outros influencers que você gosta. Dá para fazer isso dentro do Claude, na parte de projetos, e dá para fazer muito mais outras coisas também, tá? Dá para você criar uma receita de bolo que você quiser, dá para você construir o seu portfólio de investimentos diversificado usando a inteligência artificial como uma auxiliadora disso, lembrando que você precisa saber pelo menos o básico, se entender mais ou menos o que você quer, e ela vai ser uma ajudante nesse processo inteiro, tá? Então, já dá para começar a utilizar o Claude, já dá para começar a utilizar a Manus. O Claude dá para você fazer gratuito ali, tem uma quantidade limitada de uso. A Manus também dá para começar alguma coisa ali sem ter que desembolsar nada para vocês utilizarem no dia a dia de vocês. Mas dentro de um portfólio de investimentos mais voltado para a área de finanças, vocês podem colocar todo o orçamento de vocês ali na ferramenta. Qualquer uma das duas dá para vocês brincarem. Coloca lá todos os seus gastos do mês, todos os seus suas receitas, pega o seu extrato, joga lá, fala, ó, faz um gráfico para mim de entradas e saídas, quanto que eu gastei, divide por categoria, ele vai fazer tudo. As inteligências artificiais fazem tudo. Antes dava um baita de um trabalho fazer uma planilha e hoje em pouco tempo a inteligência artificial consegue fazer isso em alguns cliques. Só você subir o seu extrato do banco lá na inteligência artificial. É bem revolucionário. Acredito que vocês vão conseguir colher bastante fruto disso. E cada vez mais até os fundos quantitativos que usam como parâmetros dados mais específicos para fazer uma escolha de uma ação para um portfólio estão utilizando inteligências artificiais. As matrizes que fazem cruzamentos de dados para chegar a uma conclusão de se deve ou não investir no ativo. Então, nós, na pessoa física, vamos nos beneficiar. Os grandes fundos já utilizam, os grandes bancos, as grandes instituições já utilizam inteligências artificiais, claro, mais robustas, com mais dados históricos, principalmente, dados estatísticos, utiliza também Python, utiliza um pouco de linguagem de programação também, mas a gente vê que hoje está tudo mais acessível para nós, a gente consegue com poucos cliques, um negócio chamado no code, né? Sem precisar fazer código, a gente já consegue ter bastante aplicabilidade, tá? Falei da Manus, que é mais um agente, o Claude, que é como se fosse uma LLM parecida com o ChatGPT, e por fim, eu vou falar sobre o próprio ChatGPT, que vocês já conhecem. Hoje tem uma ferramenta nele que muita gente não usa, que é a parte de Deep Research, que é uma pesquisa profunda, tá? Então vai além do ChatGPT comum que você está utilizando. Você clica ali, ó. Quero que faça uma pesquisa profunda sobre determinada empresa, sobre determinado ETF. Ele vai conseguir fazer uma análise ali muito mais aprofundada, vai demorar às vezes 10 minutos para trazer todos os dados do mercado, os dados mais atuais, os dados históricos também. Só que nessa parte de Deep Research, você consegue ir lá, na hora que você vai conversar com o ChatGPT, tem um clique ali que você dá de pesquisa profunda. Ele consegue aprofundar num tema de forma muito mais específica. Eu já fiz diversos estudos, inclusive não só de empresas e ETFs, mais voltado para investimento, mais para mais coisas mais voltadas também para a área acadêmica, barra jurídica, barra empresarial. Deu para fazer bastante coisa. Por exemplo, eu quis fazer um estudo recentemente sobre a utilização de trusts em portfólios de pessoas que querem proteger o patrimônio, tirando o dinheiro do Brasil, criando offshore, usando um trust como uma blindagem patrimonial, principalmente para quem é empresário. E essa pesquisa profunda dentro do ChatGPT conseguiu trazer com bastante detalhe aquilo que dava para fazer, os principais países que dá para abrir, empresas especializadas nisso para ser o trustee lá fora. Então, explorem com muita tranquilidade, mas com bastante curiosidade, esse tipo de ferramenta específica no ChatGPT para poder chegar a uma conclusão. Por exemplo, você quer fazer uma análise aprofundada sobre determinado ETF. Qual que é a maior exposição dele, quais são os principais setores, quais as principais empresas.
Existem sites que trazem essas informações, mas se você fizer essa pesquisa dentro da inteligência artificial, ela vai trazer com muito mais detalhes em português, com facilidade. Você pode conversar, falar, pô, não entendi tal ponto, e ela traz a resposta. Acho que essas 3 ferramentas já dá para a gente começar a explorar bastante esse mercado de inteligência artificial e ajudar a melhorar nossas escolhas nos nossos investimentos, tá? Se você gostou desse tipo de conteúdo, quer que eu fale mais sobre isso, foi um vídeo mais para entender se vocês querem também saber disso, deixa aqui nos comentários, Thiago, adorei, quero saber mais sobre o assunto, traz mais inteligência artificial, traz mais aplicabilidade que eu vou trazer para vocês, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, se é maluco, se você ainda não está inscrito, gostou do vídeo, deixa o like, o YouTube vai entender que é bom, vai mandar para mais gente. E claro, ative as notificações para que assim que sair um vídeo novo, você ser lembrado pelo YouTube, tá bom? Tamo junto, um grande abraço. Claro que eu vou deixar esse outro vídeo aqui na tela que fala sobre também inteligências artificiais, mas sobre empresas que você pode colher frutos disso para 2025, tá? Tamo junto, grande abraço. A gente se vê aqui no próximo vídeo.